Olá para todos os alunos do terceiro ano. Mais uma aula. Hoje a nossa aula é de geografia. A gente vai fazer a correção da página 45 do nosso livro Viver Valores de Geografia. Vamos lá, abrindo a página 45 para a gente começar a nossa correção. Só teve essa página 45 para casa, né? Ela é bem fácil. Você vai observar a imagem do rio, aqui, essa imagenzinha desse rio aqui, e pintar cada elemento de acordo com a indicação da legenda. Só isso. Super fácil, super básica a questão. Agora você tem que ter conhecimento do que é a nascente, do que é a foz, do que é o leito, as margens e o val. Tá? Tudo isso daí você tem que ter conhecimento para poder responder essa questão. Se você tiver conhecimento disso daí, você consegue responder a questão facinha. Você vai pintar onde que é a nascente, você vai pintar onde é a foz, você vai pintar onde é o leito, as margens e o val. Tá? Esse daí foi o conteúdo da aula passada, que a aula passada foi sobre hidrografia, tá bom? Então, você vai conseguir fazer se você tiver lido, se você tiver entendido. Se você não entendeu, você pode repetir a aula que você vai conseguir entender, tá bom? Agora, nós vamos passar para a página 46, certo? Que a gente vai dar um conteúdozinho novo. Qual que é o conteúdo? A relação entre os rios e os seres humanos, certo? Você está vendo aqui na nossa tela o rio, que é o rio Amazonas, certo? Que a gente vai estudar, esse aqui vai ser uma representação, a gente não vai estudar sobre o rio Amazonas, esse aqui é só uma representação, tá bom? A gente vai ver agora sobre a utilização dos rios, né? Os rios, eles têm grande importância para os seres humanos, né? Porque eles fornecem água, né? E vocês sabem que a água é a fonte de vida para a humanidade, né? Entre outras coisas, a água dos rios ela é utilizada para o quê? Para preparo de alimentos, na manutenção da higiene pessoal, certo? Para você tomar banho, né? E na limpeza da sua casa, né? Os rios, eles também servem para quê? A gente vai ver na nossa próxima foto para que os rios servem. Olha aqui. Eles servem para quê? Para navegação, certo? Ou seja, o transporte de cargas e de pessoas, certo? E ele serve também para a irrigação. A irrigação o que é a irrigação? Molhando a terra nas plantações, né? Então, o que o rio serve? Ele serve, o que eu falei? Ele serve para o preparo de alimentos, certo? Ele serve para a manutenção da sua higiene pessoal, ele serve para a limpeza da sua casa, ele serve para navegação, certo? Que é o transporte de cargas e de pessoas, e serve também para a irrigação, certo? Além disso, muitos rios, em geral os de Planalto, atravessam terrenos acidentados e dão origem às quedas d'água, certo? Como vocês estão vendo aqui, ó, que são terrenos acidentados, ou seja, não tem a continuação, aqui tem uma queda, então acontece muito. Isso daqui é conhecido como o quê? Como cachoeira, certo? Que são terrenos que têm queda d'água. Cascatas ou então cachoeiras, certo? A força da água, ela também é aproveitada para muitas coisas, certo? Ela é aproveitada para quê? Uma das coisas que ela é aproveitada? Para produção da energia elétrica. As hidrelétricas, olha aqui a foto das hidrelétricas, usando a força da água, a força dos rios, né? Para que servem as hidrelétricas? Elas servem para quê? Para gerar o quê?
energia. Energia por meio das turbinas, que elas são acionadas por uma corrente d'água e elas se distribuem para as casas, né, as indústrias, o comércio, as ruas e as fazendas, certo? Então, da hidrelétrica, junto com as turbinas, né, eles conseguem produzir energia elétrica, certo? Então, a força que move as turbinas de uma usina hidrelétrica vem geralmente de quê? Das quedas d'água de um rio, mas pode vir também da força do seu volume de água. Aí na páginazinha 47 você está vendo uma fotozinha, certo? De uma hidrelétrica e das turbinas, certo? Você está vendo aí na sua página 47. É possível também, como eu já tinha falado, atravessar os rios, né, utilizando pontes ou navegando pelos seus cursos, certo? Os rios pelos quais é possível navegar são chamados de rios navegáveis, certo? E são utilizados para quê? Para o transporte de pessoas e de cargas, certo? Os meios de transporte que se locomovem pelos rios são chamados de fluviais, certo? Ou seja, os transportes que navegam pelos rios são chamados de fluviais. Decore esse nome, porque é o que? É necessário que a profundidade do rio, sua largura e o seu volume de água sejam adequados para o tráfego de transportes fluviais, como navios, barcos, balsas, jangadas, caiaques e outros tipos de embarcação. Nessa representação aqui ao lado, nessa foto aqui ao lado, vocês podem ver o que? Balsas ou ferry boat, certo? Tem vários nomes, dependendo da sua região, né? Aqui a gente conhece como balsas. Em outras localidades você pode conhecer como outros nomes, como é esse exemplo aqui, tá bom? Quem pilota esses meios de transportes fluviais precisa se localizar ao longo do curso do rio, certo? Para isso, adota-se um ponto de referência, ou seja, algo que indica o local onde o transporte está. Na sua página 48, você vai ver aí o ponto de referência. Está aqui o ponto de referência. O ponto de referência é onde está o barco. Existe a montante, que é tudo que se localiza antes do ponto de referência, certo? E existe a jussante. A jussante é o quê? Após se definir o ponto de referência, tudo que se localiza depois do ponto de referência, ou seja, esse aqui é depois e esse daqui é antes, certo? Está aqui o ponto de referência. A montante é o que vem antes do ponto de referência e a jussante é o que vem depois do ponto de referência. O ponto de referência aqui é o barco, tá bom? Então, na aula de hoje, a gente viu o quê? A gente viu a relação entre os rios e os seres humanos, né? Como é que os rios eles são utilizados, certo? As quedas d'água, as usinas hidrelétricas, por que elas geram energia, certo? Como é que elas geram energia? A gente viu também como é que os transportes fluviais que que navegam pelo rio, né? E a gente viu o ponto de referência. Mais uma vez, o que é o ponto de referência? Tá aqui o barquinho. O barquinho é o ponto de referência. O que vem antes do barquinho é o quê? É o montante. E o que vem depois do barquinho é a jussante, certo? Então, na próxima aula, a gente vai ver o quê? A poluição dos rios. A gente vai continuar falando sobre os rios na próxima aula, mas a gente vai estudar sobre a poluição dos rios, tá bom? Então, a gente vai finalizar a nossa aulinha por aqui, de geografia, e eu espero vocês até a próxima aula. Até lá!